Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui em Coisas da Vida por Alan Souza. Hoje o vídeo é um pouco diferente, ele é voltado mais para a área organizacional. Então eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Pessoal, na situação que estamos vivendo, estamos trabalhando algumas empresas, na verdade, estão trabalhando em home office. E aí eu senti essa necessidade, né? Eu tenho para quem não sabe, eu trabalho na área organizacional, né? Na parte de treinamento e desenvolvimento. E também sou formado em psicologia. E me especializei em psicopedagogia, né? E aí eu queria dar algumas dicas para vocês de como realizar a liderança de equipes em home office. Presencialmente já é um pouco mais complicado, porque uma vez que você tem uma equipe um pouco grande, você tem ali eu sempre falo sobre o ser humano é complexo, então imagina um universo, uma galáxia inteira sob sua gestão. E é mais ou menos isso que funciona, né? Para quem é líder há um tempo sabe que as diferenças entre as pessoas são muito evidenciadas no dia a dia. E isso se torna cada vez mais complicado no caso do home office, por exemplo, onde você não tem um contato físico da pessoa, você não tem as expressões físicas da pessoa e aí, consequentemente, dificulta um pouco mais a gestão. Então hoje eu separei 5 dicas para que vocês, que são líderes de equipes, possam aí, de repente, colocar em prática no dia a dia de vocês e talvez facilitar o trabalho. Primeiro de tudo, gente, existem alguns tipos de liderança em que são utilizadas na psicologia organizacional e que muito provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, que são as lideranças autocráticas, né, a diferença de chefe e líder, liderança passional e a liderança situacional, que neste momento ela é muito evidenciada porque a gente mudou completamente a realidade organizacional, né, das empresas que tem essas equipes e que tem esses líderes, e a liderança situacional se consolida no sentido de que a gente precisa se adaptar à nova realidade que a gente está inserido, né? Então, hoje, mais do que nunca, a liderança situacional, tem que ser evidenciada, que basicamente é o poder do líder se adaptar-se às diversas condições, tanto físicas de trabalho quanto de relacionamento com a equipe, com o seu colaborador em específico, tá bom? Então, essa é a autocrática, por exemplo, é a liderança chefe, né? O chefe. Então, a liderança autocrática em home office não vai funcionar. Não adianta você ser autocrático, você ser crítico, você ser chefe, você ser mandão, porque não vai funcionar, as pessoas já estão sob pressão, elas já estão no ambiente e que elas não estão acostumadas, e se você ser agressivo demais e se você for pegar pesado demais, vai espanar e você não vai ter o resultado que você precisa para sua organização, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira dica é: seja criativo. Hoje a gente está inserido na casa da pessoa, de certa forma, não é? A comunicação, ela existe por meios de WhatsApp, e-mails, Skype, enfim, meios de comunicação online, ela existe a comunicação, mas você está se comunicando com a pessoa e a pessoa está dentro da casa dela, está dentro do ambiente dela. Então, a primeira dica é ser criativo. O que significa ser criativo? É você fazer uma reunião mais descontraída com toda a equipe, né, através dessas ferramentas. E aí, em comemorações de resultado, você, de certa forma, está fazendo parte do ambiente familiar da pessoa. Se a pessoa não estiver sozinha, nas comemorações de resultado, peça para essas pessoas chamarem os seus familiares para bater palma junto e todo mundo se unir. Isso fortalece o espírito de equipe e fortalece ainda mais o fazer parte da organização, o vestir a camisa da organização. Outro exemplo, né, no sentido de criatividade. Se você tem um processo que está falho,
uma atividade que não está sendo realizada de maneira correta, utilize os meios criativos que hoje a gente tem nas mídias sociais. Existem aqueles filtros do Instagram em que você consegue baixar o vídeo, que ele deixa a boca grande, ou modifica, ou coloca seu olho de outra cor, ou algo nesse sentido. Porque isso chama a atenção. E quando chama a atenção, a informação que você está querendo transmitir, ela é internalizada de maneira mais consistente do que uma simples reunião em que você tá falando e a pessoa tá lá. Às vezes a pessoa se distrai com outra coisa que tá acontecendo na casa dela, ela acaba não absorvendo a informação que você quer transmitir. Então utilize desses meios mais criativos para você transmitir um ponto de melhoria, por exemplo. Vamos supor, se você está numa equipe de cobrança e o resultado não tá bacana, pega aquele filtro que deixa sua boca grandona no Instagram e aí fala assim, pessoal, vamos cobrar, a gente precisa fazer os nossos clientes pagar, não sei o quê. Porque isso deixa descontraído e faz com que a pessoa absorva a informação de uma maneira mais divertida, né? E isso, obviamente, fortalece o trabalho em equipe também. Outro ponto também na parte de criatividade é, de repente, você colocar um colaborador, não em todas as reuniões, óbvio, mas de repente você colocar um dos seus colaboradores para conduzir uma reunião em videochamada, né? Então, a gente está acostumado, né? O líder geralmente conduz as reuniões, mas nesse processo, né? Até fisicamente isso é recomendável para que fortaleça o trabalho em equipe. Coloque um colaborador para conduzir a reunião, faça uma reunião prévia com esse colaborador e coloque esse colaborador para conduzir a reunião através de videochamada, né? Vai despertar a criatividade dele, ele vai se sentir reconhecido e a equipe também vai fortalecer o trabalho, a união deles, tá? Porque é uma pessoa que faz parte do mesmo nicho, vamos dizer assim. Beleza? Segunda dica, feedbacks negativos. Feedbacks negativos, quando ele é presencial, ele já é bastante complicado. E aí, quando a gente está à distância, se torna mais complicado ainda, porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode espanar o colaborador. Utilize o método sanduíche. Por exemplo, você entra numa videochamada com o colaborador, começa evidenciando coisas boas, o porquê que você está chamando, que você acredita no potencial dele, que você acredita no trabalho dele, coloca o ponto de melhoria, fale, né, o que está acontecendo, finalize o feedback de maneira positiva também. E principalmente, gente, tentem garantir que você e a pessoa com quem você está aplicando o feedback estejam sozinhos. É muito complicado porque a pessoa está na casa dela e você está na sua. E aí, se você está apontando uma coisa negativa da pessoa, um ponto de melhoria da pessoa, né? Eu nem gosto muito dessa palavra negativa. É geralmente ponto de melhoria e todos nós temos pontos de melhoria, isso é fato. Mas imagine só, né? Você falando com o seu colaborador e a mãe dele passando no fundo e ele tá ouvindo uma coisa que talvez não seja tão legal para ele ouvir. Ou vice-versa, você tá falando e aí você se distrai com alguma coisa que está acontecendo na sua casa. Então separe esse momento do feedback de ponto de melhoria para que vocês realmente sejam sozinhos, porque isso é respeito, tanto com você quanto com o próprio colaborador. Combine previamente com o colaborador e se programe para vocês estarem sozinhos. Terceira dica, seja empático. A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, podem não ter o conhecimento das pessoas da sua equipe, podem não ter o conhecimento que você já tem. No dia a dia, fisicamente, a gente tem o costume de fazer pelo outro, né? Até para agilizar, geralmente a gente está na correria, então quando existe algum problema técnico, algum problema de hardware, de TI, a gente vai lá e resolve para a pessoa trabalhar e você continuar suas tarefas. Em home office é completamente diferente. E aí,
pode acontecer de você ter o conhecimento, de hardware, de TI, de como funciona o processo sistêmico, mas a pessoa não. Justamente pela cultura que já foi imposta anteriormente no trabalho físico. É muito importante que você seja empático com o seu colaborador e tente ensinar. Mais do que nunca, o ensinar vai ser muito utilizado em home office. Então, ensine o seu colaborador, né? Compreenda que ele não tem obrigação de saber se você não ensinou isso antes. E seja paciente, porque as pessoas não têm a mesma velocidade que você para aprender as coisas. Então é preciso ter essa flexibilidade, esse manejo, para que você se controle e para que você não acabe se desgastando emocionalmente quanto líder ou desgastando o seu colaborador por uma situação simples que de repente você pode ensinar e as coisas ficarão mais fáceis, certo? Entenda também, na parte de ser empático, que a sua realidade pode ser completamente diferente da realidade, inclusive eu estou falando de realidade física, realidade de casa, realidade social. Ela pode ser completamente diferente da sua. E quando você não tem essa empatia, você corre um sério risco de você olhar para onde você está. Então, eu tenho um computador ótimo, eu tenho um ambiente de trabalho tranquilo, eu tenho um conforto maior, eu tenho ar-condicionado, enfim. Talvez o seu colaborador não tenha nada disso. E aí, a empatia é importante nesse sentido. Ele pode dar sinais de que está passando por alguma situação e que você precisa estar muito atento para que você utilize dessa empatia para se colocar no lugar do seu colaborador, certo? Quarta dica, seja objetivo. A gente, quando está distante, não temos expressões. Muitas vezes, quando a gente vai pontuar algo negativo, ponto de melhoria e tudo mais, a gente, quando está fisicamente, se torna um pouco mais fácil porque a gente tem as nossas expressões físicas, né? A gente tem os nossos jeitos, aquele jeito de acolher, né? Em home office, isso é mais complicado. E o ser objetivo significa você falar abertamente, de forma clara para a pessoa o que ela precisa melhorar, né? Não deixe brechas para que exista outras interpretações, porque pode confundir ainda mais o processo e você não vai atingir o resultado que você precisa. Se é um ponto de melhoria e que precisa ser solucionado, evite envios de e-mail, de SMS ou de mensagens, né, escritas. Por quê? Porque mensagens escritas, elas podem dar interpretações diferentes. A gente sabe que comunicação por e-mail é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, Porque a gente não sabe como a pessoa que está lendo o e-mail está interpretando aquilo, qual é a voz imaginária dela que ela está interpretando aquilo. Ela pode interpretar de uma forma agressiva, de uma forma leve. Então, de repente, você não está entregando o resultado, vamos supor, você não está entregando um resultado comercial, né, um material de marketing. E você manda o e-mail, a pessoa ela pode entender que tá tranquilo. E na verdade, você tá desesperado. Então, se comunique. Fale, mas fale de maneira clara e objetiva. Não fiquem receosos ou inseguros. Inseguranças em momentos de home office só pode prejudicar e bagunçar todo o processo que está sendo trabalhado naquele momento, certo? Só para complementar, gente, as pessoas precisam entender claramente o que elas precisam melhorar. Se você não for claro, objetivo, ela não vai melhorar. Ela não vai entender o que precisa ser melhorado. E outra coisa importante, objetividade não significa agressividade. Objetividade significa você falar, exercer tudo que a gente falou até agora nesse vídeo, mas não significa exercer aquela liderança do chefe, sabe? Aquela liderança crítica, agressiva. Ser objetivo
é falar de maneira tranquila, de maneira clara. Vamos dar um exemplo aqui, voltando para a equipe de marketing, né? Não entregou o projeto que precisaria entregar. Olha, fulano, eu estou te ligando porque eu estou sendo muito cobrado desse material e eu confio em você, eu preciso desse material quanto antes, é urgente. Eu preciso que você saiba disso, que é urgente. Eu posso te ajudar de alguma forma, como a gente pode resolver isso? Ou ele entregou o material de uma forma que você não gostaria. Olha, fulano, eu percebi que em determinados detalhes isso ficou divergente do que a gente havia combinado. Você pode fazer assim, assim, assado, como a gente tinha combinado, por favor? Sem agressividade e sem receios, entende? Quinta e última dica para os líderes. Ouça o que a sua equipe tem a dizer. Muitas das coisas podem ser resolvidas só por você ouvir. Na maioria das vezes, na correria do dia a dia, a gente simplesmente escuta. Ah, fulano só reclama disso, fulano só reclama daquilo, fulano só reclama daquilo. Não esqueçam, vocês estão trabalhando com pessoas. Se eles estão falando, eles estão sentindo. E se eles estão sentindo, eles vão deixar de fazer. E aí é importante que vocês ouçam, que vocês prestem atenção nos detalhes, que vocês prestem atenção na insatisfação dos funcionários, né? Na insatisfação dos seus liderados, para que você, através desses pontos, você possa definir estratégias para que a sua equipe perceba que você está trabalhando junto com eles, para a equipe perceba que está sendo ouvida por você e que você vai fazer alguma coisa para ajudá-los. Até porque, gente, os resultados estão relacionados diretamente com da forma como a equipe interpreta as situações. Então, novamente, você está lidando com um universo de possibilidades, são seres humanos. Se você não ouvi-las, já ia falar escutar, corta. Se você não ouvi-las, não vai adiantar. Precisa realmente ouvir e prestar atenção nos pequenos detalhes. Ponto importante: ouvir não significa concordar com tudo. Você pode ouvir, entender o que está acontecendo, né, analisar o que está acontecendo, e não necessariamente precisa ser naquele momento. Você ouve aquilo que o seu funcionário, o seu colaborador está te falando, e aí você, tudo bem, eu vou verificar, vou analisar a sua situação, dá uma pausa, preste atenção naquilo que ele falou, o que pode estar por trás daquilo que ele falou, e aí envolve muito do que a gente já falou aqui, sobre a empatia, sobre o ambiente que ele está inserido, sobre a forma como ele interpreta as coisas, sobre a falta de conhecimento em determinadas situações. Preste atenção nos detalhes e depois você retorna com esse liderado. E aí quando você retornar, você vai estar munido de informações, e aí você não necessariamente vai concordar com o que ele disse, mas você vai apontar outras possibilidades de pensamento, outras possibilidades de ações para que você consiga seus resultados, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu dei 5 dicas aqui, eu espero que ajudem bastante vocês líderes, que são muito importantes no desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Extremamente gratificante a profissão de líder, né? Obviamente tem todos os seus estresses, como qualquer profissão, mas o mais gratificante é você poder ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, trazer novos conhecimentos, trazer novas culturas, novas possibilidades para as pessoas. E não esqueçam, as pessoas enxergam, e muitas, se não na maioria das vezes, elas fazem por você, porque você é o espelho delas, na grande maioria das vezes. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram do tema, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like. Se você tem outras dicas de liderança, deixe aqui nos comentários para que as outras pessoas também conheçam. Eu acho que esse momento organizacional, esse momento de empresa, é muito importante essa troca de informações. Tá bom?
Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou!